Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos estudando nesses programas os eventos que proporcionarão a saída do povo de Israel do Egito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, onde Moisés e todo o povo de Israel entoam um cântico de louvor a Deus pela grande libertação que estavam obtendo do Senhor. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo do capítulo 15. Lembre-se que nós temos recomendado a você também, se for possível, você reunir um grupo de amigos para o estudo da palavra. Então, depois você pode nos escrever compartilhando como Deus falou ao seu grupo, ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão da cidade de Casa Nova, no estado da Bahia, escreveu com essas palavras. Tenho me fortalecido espiritualmente ouvindo através da Bíblia. É um programa que explica os textos bíblicos de uma maneira clara. Rogo ao nosso Deus eterno e todo-poderoso as bênçãos para os irmãos e para todos os ouvintes da RTM. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam fortalecidos e desafiados a viverem de modo claro, de modo mais agradável, de modo correto diante do Senhor. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Elas realmente calam fundo em nossos corações. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento também importante do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor e a sua bênção para o estudo de hoje. Vamos orar então. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante da tua graça, buscamos a iluminação e a capacitação do teu Santo Espírito. Que através do estudo de hoje, Senhor, tu fales a cada coração. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos diante de nós os 27 versos do capítulo 15 do livro do Êxodo. Um capítulo que nos mostra um dos mais lindos hinos bíblicos, um dos salmos de louvor a Deus por sua bondade, por seu poder, por sua soberania na libertação do seu povo da escravidão do Egito. Portanto, querido amigo, esse foi o primeiro e verdadeiro cântico de louvor que ouvimos dos filhos de Israel. Mas é triste dizer também que praticamente foi o último. Sabe por quê? Porque a partir desse ponto nós vamos encontrar sempre esse povo a reclamar, a murmurar durante toda a viagem. Durante os 40 anos, nada os satisfazia. A cada passo encontravam algo que não os agradava. Estavam constantemente lembrando do passado, desejando coisas que tinham ficado para trás. Mas por que eles mudaram tanto nesse início de jornada? Estavam louvando a Deus de uma maneira bonita e correta, agradecendo a Deus, e logo depois começaram a murmurar. Veja só, bem no início desse capítulo, temos aqui então uma explosão de ação de graças e louvor, mas antes do final, isto é, nos versículos 22 a 27, já vamos encontrar a primeira de uma série ininterrupta de reclamações, de murmurações,
que, exatamente como falamos, durante 40 anos se repetiram a cada etapa. Mas, afinal de contas, por que mesmo eles mudaram esse procedimento de um início tão bonito e tão correto para esse procedimento de murmurações? Eu quero alistar com você pelo menos 5 razões. Se você quiser, acompanhe e anote aí no seu caderninho de anotações. Por pelo menos 5 razões houve essa mudança. Primeiro, por causa das dificuldades. Por quê? Uma coisa é ficar junto do mar, finalmente livres do inimigo. Mas outra coisa, outra coisa era caminhar dia após dia pelo deserto, suportando as dificuldades e os desconfortos da caminhada. Uma segunda razão, por causa da falta de visão futura. Porque eles perderam em vista, olha só, o objetivo que era o seu alvo maior, que era a conquista da terra prometida. Começaram a olhar as circunstâncias, ao invés de olhar por um alvo muito maior, que era a conquista de Canaã. Terceiro, porque eles se esqueceram de Deus. É isso que acontece. Eles se esqueceram de que Deus estava sempre presente com eles, suprindo as suas necessidades, dirigindo os seus passos, protegendo-os de todos os perigos. E é exatamente essa prática que nós temos hoje ainda. Em quarto lugar, eles mudaram de atitude por causa das circunstâncias. Por quê? Porque eles fixaram mais os seus olhos nas circunstâncias difíceis do momento do que no futuro de uma vida estável e próspera na terra prometida. E finalmente, em quinto lugar, eles mudaram de atitude porque lhes faltou paciência. Os israelitas não tiveram paciência suficiente para aguardar a concretização da obra do Senhor no tempo do Senhor. Eles foram precipitados, eles queriam que tudo acontecesse rapidamente no tempo deles. Esqueceram-se de que Deus é soberano e sabe o que é melhor para nós. Querido amigo, é isso. Assim como os israelitas, também nós podemos passar rapidamente de um período de adoração e louvor a Deus para um tempo de murmuração e reclamações. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja dessa atitude que desagrada o seu coração. Mas vamos ao texto. Vamos analisá-lo para extrairmos dele ainda mais lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 18, temos o salmo de louvor a Deus. Em segundo lugar, temos o louvor de Miriam e outras mulheres pelas bênçãos divinas nos versículos 19 a 21. E, em terceiro lugar, temos o episódio das águas amargas que se tornaram doces nos versículos 22 a 27. O salmo de louvor, que está registrado nos primeiros 19 versos, é um salmo de triunfo. E embora a maioria dos comentaristas o dividam em 2 estrofes, eu quero dividi-lo em 3 estrofes. A primeira celebra a vitória do Senhor por salvar Israel do Egito nos versículos 1 a 12. A segunda estrofe celebra a condução divina de Israel pelo deserto, nos versos 3 a 16. E a terceira celebra a implantação por Deus de Israel na terra prometida, em Canaã, nos versos 17 a 18. Então, vamos analisar cada estrofe, e eu quero dividir cada estrofe em 4 versos. Não são os versículos da Bíblia, são versos das estrofes. Então, vá anotando ou vá prestando atenção com muito cuidado. Vamos falar de estrofes e de versos. Na primeira estrofe, nos versos 1 a 12, celebrando a vitória do Senhor por salvar Israel do Egito, nós temos 4 versos, sendo que todos eles terminam com expressões das obras poderosas de Deus. O primeiro verso termina no versículo 5, os vagalhões os encobriram. O segundo verso termina no versículo 8, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O terceiro verso termina no versículo 10. As águas impetuosas os afundaram. E
no quarto verso, que termina no versículo 12, a terra os tragou. Veja, querido amigo, que sempre o destaque é para Deus. Então, vamos olhar cada verso em particular. No verso 1, do versículo 1 até o versículo 5, no versículo 2 da Bíblia, do capítulo 15 do livro do Êxodo, Moisés reconhece explicitamente que foi o Senhor quem lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, demonstrando ser o pai cuidadoso para com seu filho Israel, e por isso merecia toda exaltação. Essas palavras foram tão impactantes e verdadeiras, foram de tal maneira significativas, que foram usadas muito tempo depois, cerca de 500 anos depois, pelo salmista Davi, no Salmo 118, versículo 14. E veja só, cerca de 1500 anos depois, elas foram usadas pelo apóstolo João, lá no Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 a 14. No versículo 3, Deus é chamado homem de guerra, enfatizando-o como guerreiro divino, o Senhor dos exércitos, conforme relata o Salmo 24, versículo 8. O segundo verso desse poema, dos versículos 6 a 8, temos essa expressão no versículo 6. Tua destra é um símbolo de poder. O símbolo do poder divino era a mão de Moisés segurando o cajado do Senhor. E no versículo 8, a expressão com o resfolgar das suas narinas amontoaram-se as águas, significa o sopro das tuas narinas, isto é, Deus agiu para que os ventos viessem e sepultassem os egípcios no fundo do mar. No terceiro verso desse poema, versículos 9 e 10, os verbos perseguirei, alcançarei, repartirei e arrancarei demonstram a arrogância do faraó e do seu povo e nos lembram Provérbios 16, 18, que diz o seguinte: a soberba precede a ruína. Essa soberba de faraó e dos egípcios seria rapidamente aniquilada sob as águas. No quarto verso, versículos 11 e 12, esses versos concluem a primeira estrofe, eles destacam a tríplice descrição de quem é Deus. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? E ainda mais, quem é como tu em feitos gloriosos que opera as maravilhas? O nosso Deus é o único Deus, querido amigo. É o Deus verdadeiro. E ainda no versículo 12, a expressão a terra os tragou, traz a ideia de que os egípcios não tiveram alternativa e foram chamados ao Sheol, isto é, à sepultura, isto é, ao lugar da habitação dos mortos. Querido amigo, perceba e sublinhe aí na sua Bíblia que nessa primeira estrofe, nos versículos 1 a 12, as palavras Deus e Senhor aparecem 10 vezes, indicando o quê? Indicando o reconhecimento de que a vitória pertencia e devia ser creditada somente a Deus. Agora, a pergunta é, temos tido esse mesmo sentimento de honrar e glorificar o nosso maravilhoso Deus por suas ações em nossas vidas? Na segunda estrofe, nos versos 13 a 16, celebrando a condução divina de Israel pelo deserto, encontramos os acontecimentos ocorridos após a saída do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho, principalmente porque esses eventos não eram um final, mas sim o começo de uma outra etapa na vida dos israelitas. Uma vez libertados da escravidão, eles deveriam caminhar em direção ao Senhor e da terra prometida. Aqui também nós vamos encontrar 4 versos. No primeiro verso, o versículo 13, é destacado pelo uso da palavra beneficência, ou em outras palavras, ou em outras traduções, amor, bondade, que na verdade traduzem o termo hebraico recede, que significa graça fiel
do amor divino para com seu povo. Por causa do quê? Por causa da sua aliança. Por isso dizemos, a tua misericórdia dura para sempre. É esse o nosso Deus, um Deus de eterna misericórdia, conforme o Salmo 136. O segundo verso dessa estrofe, nos versículos 14 e 15, alista em ordem os povos que teriam que enfrentar Israel. São os filisteus, os edomitas e os moabitas. Mas, além desses três povos, pelos territórios dos quais Israel iria passar, eles enfrentariam também aqueles povos que habitavam na própria terra, junto com os cananeus. Agora, veja só os nomes: Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eteus, Eveus e Ferezeus. São nomes bem diferentes dos nossos, não é isso mesmo? Mas eles estão registrados também em Êxodo 3:8, 23:23 e 33:2. No terceiro verso, nós encontramos nos versículos 15 e 16 a reação desses povos. Veja só atitudes deles: estremecimento, agonia, perturbação, temor, esmorecimento, espanto e pavor. Querido amigo, são as únicas 7 reações possíveis àqueles que não temem a Deus quando têm que enfrentar a Deus. No quarto verso, versículo 17, destaca-se a frase, o povo que adquiriste, reforçando ainda mais a redenção de Deus ao libertar Israel, tornando Israel o seu filho primogênito. Também aqui é possível aplicar essas verdades às nossas vidas, tendo em vista que a bondade, a misericórdia, a graça e o amor de Deus para conosco são motivo de espanto para aqueles que se opõem a nós. Sim, querido amigo, quando nos submetemos a Deus, quando reconhecemos nele toda a nossa força, reconhecemos que as realizações dele são dele e não nossas, essa atitude causa espanto para aqueles que não creem, para aqueles que só podem contar consigo mesmo, para os seus projetos de suas vidas. Ah, mas nós, conosco, é diferente. Nós sempre podemos contar com as bênçãos e com as ações divinas em nosso favor. E agora, em terceiro lugar, na terceira estrofe, nos versículos 17 e 18, celebrando a implantação de Deus na terra de Canaã, descrevem os acontecimentos que ocorreriam depois da caminhada no deserto ao entrar na terra prometida, num tempo gramatical em que os estudiosos da língua identificam os verbos no tempo perfeito profético. Primeiro verso, versículo 17, a frase tu os introduzirás, indica que toda a obra, desde a saída de Israel do Egito até a entrada definitiva na Palestina, seria uma obra das poderosas mãos de Deus, conforme nós vemos, por exemplo, em Josué 6, 1-7, quando Jericó caiu pela ação divina, que nós estudaremos em breve. No segundo verso, ainda no versículo 17, a frase plantarás no monte a tua herança, no lugar que aparelhaste, não indica uma referência ao Monte Sião, mas sim a toda a região montanhosa de Israel como território. No terceiro verso, versículo 18, a frase para a tua habitação no santuário que as tuas mãos estabeleceram, indica, conforme 1 Reis 8:13, uma referência a um lugar santo, um lugar de adoração, um lugar em que o Senhor, que realizara tantas maravilhas, seria adorado por seu povo. Referia-se com certeza ao templo futuramente construído por Salomão. E finalmente, no quarto verso, versículo 18 ainda, a frase, o Senhor reinará para todo sempre, indica certamente a soberania de Deus, o seu reinado eterno, como veremos em Deuteronômio 33:5, Salmo 29:10, 55:19, e ainda no Salmo 66:7. Querido amigo, você consegue perceber a beleza desse salmo? Eu creio que é um salmo muito bonito mesmo. São palavras inspiradoras. Querido amigo, veja só, esse salmo de Moisés e de todo o povo liberto é um exemplo para nós. Você percebeu o conteúdo desse primeiro salmo de louvor e adoração? Você consegue perceber
o contraste com a maioria das músicas e os louvores de hoje? Veja que não há sequer uma nota a respeito dos filhos de Israel. Todo o seu conteúdo destaca a pessoa de Deus. O Salmo destaca quem é o Senhor, o que Ele fez e o que Ele fará. Agora, uma pergunta muito singela. Será que não necessitamos de rever as nossas músicas e os nossos momentos de louvor em nossas comunidades? Reflita e ore sobre isso, e que Deus nos abençoe a louvá-lo corretamente. Mas vamos dar sequência. O texto prossegue e necessitamos avançar no estudo de todo o capítulo. Em segundo lugar, nos versículos 19 a 21, encontramos um resumo das obras de Deus e o cântico de Miriam. Imagine você presenciando aquele dia memorável. Enquanto os egípcios estavam submersos no mar, sob a poderosa mão de Deus, o povo de Israel, redimido e agora simbolicamente batizado, conforme Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ali havia um coral dirigido por Miriam e ela elevava um hino de louvor a Deus. Certamente, se pudéssemos contemplar aquela cena, ficaríamos emocionados também. Um maravilhoso coral de vozes femininas com tamborins e danças celebravam o nome do Senhor, celebravam o próprio Senhor. Como esse costume era normal em ocasiões de vitórias militares, em ocasiões litúrgicas, podemos entender que a derrota militar do Egito por Deus, o Senhor dos Exércitos, estava sendo celebrada num culto prestado por Israel. Conforme exemplos, nós veremos em 1 Samuel 18:6 e em Juízes 21:21. Era um coral com um acompanhamento bem simples, mas certamente movido de uma grande alegria que contagiava todo o povo. Miriam, novamente, aparece com destaque. Ela era uma profetisa e ela era irmã de Arão. Ora, e por dedução era também irmã de Moisés, aquela que tinha cuidado dele quando o seu bercinho foi colocado nas águas do Nilo. Provavelmente esse lindo coral repetia a frase do versículo 21, bem semelhante ao verso inicial do Salmo de Moisés. O refrão era assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse era o refrão. Essa era a música entoada pelos israelitas. Mas ainda sobre esse batismo no mar, é necessário esclarecermos. Qual é o sentido da palavra aqui? O sentido é identificação. No Novo Testamento, um dos sentidos da palavra batismo é exatamente esse, identificação. Então, o povo identificou-se com Moisés e com o Senhor, que os fez passar pelo mar, embora seco, sem molhar os pés, mas de fato eles passaram pelo mar e assim foram batizados. Esse é o nosso Deus. E agora, querido amigo, em terceiro lugar, nesse capítulo, temos o relato dos versos 22 a 27, em que encontramos o primeiro obstáculo que Israel teve na sua jornada ao passarem depois pelo Mar Vermelho. Nos versículos 22 a 23, lemos que ao iniciarem a sua jornada pelo deserto, o povo estava caminhando em direção ao Sinai para se encontrar com Deus e adorá-lo. Querido amigo, depois de 3 dias de marcha cansativa, tiveram um grande desapontamento de encontrar águas, mas a encontraram amargas. Descontentamento, afastamento, rejeição são características de uma vida cristã tipificada pelo deserto. Mas a alegria, a paz, a satisfação de uma vida cheia do Espírito são características de uma vida cristã tipificada pela posse de Canaã. A murmuração do povo contra Moisés e contra Deus foi, na verdade, dirigida contra Deus. O que havemos de beber? E uma outra grande manifestação de Deus aconteceu. Deus sempre faz milagres maravilhosos. Deus orientou a Moisés que lançasse uma árvore sobre as águas, e Moisés fez assim, e as águas se tornaram doces, e o povo pôde beber. Diante dessa manifestação de Deus, ele lhes deu estatutos e os provou. Prometeu o Senhor no versículo 26 que se obedecessem os seus mandamentos, nenhuma praga os atingiria. E finalmente no versículo 27, depois dessa experiência com águas amargas, eles levou-os para uma região chamada Elim, um local onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali puderam descansar.
Deus, mais uma vez, estava demonstrando e mostra a nós também que pode suprir nossas necessidades, quaisquer que forem elas. Você crê nisso? Depois de Mara, há sempre Elim, providenciado por Deus para o nosso bem-estar. Querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Agradecemos a sua companhia e que Deus te acompanhe. Que Deus te capacite a colocar em prática essas lições. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sei